Você deve ter se deparado com notícias recentes a respeito de casos aqui no Brasil de febre maculosa. Talvez seja preocupado sobre o assunto ou com alguma dúvida. E muita gente veio me pedir, seja aqui nos comentários, lá no grupo do Telegram de atualização, ou no Instagram, falando assim: Gustavo, faz aí um vídeo, explica pra gente o que é a febre maculosa, o que acontece, o que é essa doença, que eu queria entender um pouco mais sobre ela. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina, ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, mas sempre com embasamento científico, tá? Sem achismo nem nada. E é isso que a gente vai falar sobre a febre maculosa. E vamos começar com a história dela, né? Talvez em algum ponto você encontre essa doença com o nome febre maculosa das montanhas rochosas. Por que ela tem este nome? Porque ela foi descrita inicialmente nas Montanhas Rochosas, que é uma região lá dos Estados Unidos. Ela foi descrita em 1898 e naquele momento deram o nome para ela de sarampo preto. Por que sarampo preto? Porque eles viram que ela fazia lesão de pele parecida com a do sarampo, só que ela era mais escura, as lesões de pele, e deram esse nome. Não sabiam muito sobre a doença, apenas fizeram a descrição e viram que ela tinha uma alta letalidade, ou seja, muita gente que contraía ela acabava morrendo. Suspeitava-se de possíveis agentes causadores, mas nunca tinham descoberto nada. Até que em 1906, um pesquisador chamado Howard Ricketts descreveu uma bactéria como causadora dessa doença. Devido ao seu sobrenome, Ricketts, a bactéria recebeu o nome de Rickettsia. Neste caso, Rickettsia rickettsii, sendo o gênero, e curiosamente, 4 anos depois, em 1910, o Howard veio a falecer de uma doença, que era o tifo. E o tifo é justamente causado por uma bactéria do gênero das Rickettsias. Então, ele descreveu esse gênero a partir de uma bactéria e acabou falecendo de uma doença causada por uma bactéria parecida, vamos dizer assim. Bom, tudo bem, entendi tudo isso, mas o que tem a ver isso com o que está acontecendo aqui no Brasil? Bom, a febre maculosa que acontece aqui, ela é muito parecida com a febre maculosa das Montanhas Rochosas, mas tem diferenças, como por exemplo o vetor, que lá são alguns tipos de carrapato, aqui são outros. Lá, por exemplo, pode ser transmitido também pelo carrapato do cachorro, aqui não, esse carrapato do nosso cachorro aqui não faz esse tipo de transmissão, então tem uma série de detalhezinhos. Inclusive por isso chama-se a febre maculosa aqui do Brasil de febre maculosa brasileira. E não, essa não é a primeira vez que está acontecendo surto, tá? Volta e meia tem surtos de febre maculosa aqui no Brasil. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar dessa doença, para vocês terem ideia, eu estava estudando para o vestibular de medicina. Eu lembro que o meu pai falou para mim, olha, tá tendo uma doença aí, a febre maculosa, dá uma lida nisso que eu acho que pode cair no vestibular. Eu lembro que eu gravei essa informação. Também lembro que durante a minha residência de clínica médica, né, a primeira residência que eu fiz, eu atendi alguns casos de febre maculosa porque estava tendo surto também. Então, ela é uma doença endêmica aqui no Brasil. De tempos em tempos você tem esses surtos, tá? Como que acontece então essa transmissão? Nós entendemos que o agente etiológico é a bactéria, a Rickettsia, mas ela tem um vetor que traz até o nosso corpo, que é o carrapato. E tem vários tipos de carrapato, mas o que mais transmite, mais está associado à transmissão aqui no Brasil é o do gênero Amblyomma, que é o carrapato estrela. Tá aparecendo algumas imagens dele aqui na tela agora. E você entende por que ele é o carrapato estrela, né? Por causa desse aspecto que ele tem, que lembra uma estrela. Antes de continuar falando aí da doença, só queria revisar aqui um pouquinho o ciclo do carrapato, tá? Que está aparecendo nessa imagem agora aqui na tela. Aqui basicamente nós temos aí o ciclo de vida do carrapato, que dura 1 ano mais ou menos, que vem desde as larvas, quando elas surgem, e aí passam as ninfas que procuram lá os animais que elas vão parasitar para absorver o sangue e continuar o processo de crescimento, que podem ser, como tem aqui na imagem, humanos, cavalos, capivaras. Temos ali também, daí depois que fica maior, né, quando já atinge a fase adulta do carrapato, que ele também vai parasitar estes animais para então fazer a reprodução e produzir novos carrapatos. Então veja que esse carrapato ele pode parasitar tanto seres humanos quanto animais. E é justamente deste ponto que acontece a doença, porque o carrapato ele é um vetor. Então ele vai lá e começa a parasitar um animal, por exemplo, uma capivara ou um cavalo que tem a Rickettsia na corrente sanguínea. Esse carrapato então passa a ter a bactéria e aí em outro momento, quando ele vai lá e está parasitando
um ser humano ele passa a doença, tá? Então entenda uma coisa, não é qualquer carrapato que tem a rickettsia, porque o carrapato ele precisa ter parasitado antes um animal contaminado, ou então ele precisa ser filho, vamos dizer assim, né? Ser uma larva de um carrapato que já estava infectado. Então é assim que ele vai ter a bactéria. Ou ele pegou lá um animal que tinha bactéria, ou ele pegou do progenitor dele, né? Então ele é filhote lá, pegou como transmissão vertical, né, que nós falamos. E estima-se que em torno de 1% de todos os carrapatos estão contaminados com a rickettsia. Então não é uma coisa tão comum assim, tá? E além disso, tem outras dificuldades que não é fácil de transmitir. A primeira é que o carrapato, quando ele está contaminado pela bactéria, ele passa a ter um tempo de vida mais curto. Então não são todos que vão atingir a fase adulta, vão procriar e gerar mais carrapatos com a bactéria ou vão transmitir. E também não é assim, teve contato com o carrapato, pegou a doença. Precisa de mais ou menos 4 horas de contato dele parasitando ali para fazer o contágio. Então veja que não é uma coisa tão simples assim, por isso até que a doença ela é mais rara. Mas aí vem então os cuidados que nós precisamos ter. Como que eu posso me prevenir desse carrapato? E aqui volta uma coisa que eu já falei. Esse carrapato domiciliar aí do cachorro, não é este carrapato que nós estamos falando, tá? São carrapatos lá que o carrapato estrela, mais relacionados ali à capivara e ao cavalo, principalmente, tá? Então, quando que tem risco? Como que eu preciso me prevenir? Bom, a primeira forma de prevenção é quando você se expuser a um local de risco, por exemplo, campos abertos, foi cavalgar, teve contato com cavalo ou capivara, ou outros animais aí silvestres que podem carregar a bactéria, ficar atento. Então a recomendação é que se você tiver um contato muito prolongado com vegetação, né, por exemplo, gramados com folhas secas, a pessoa ficou ali sentada ou deitou para aproveitar a natureza, ou ainda um trabalhador que estava lá cortando grama, roçando, ele tem a chance maior de ter contato. Então, se expôs a isso, utiliza proteção. Mas, quando terminar a exposição, tem que fazer um check-up no corpo mesmo, olhar se não tem nenhum carrapato grudado, porque lembra, leva 4 horas para fazer a transmissão. E aqui que vem a dificuldade, porque esse carrapato ele não é tão grande quanto parece nas fotos. Olha aqui na tela, eu estou colocando o carrapato aqui em comparação com uma régua, desde a fase lá que ele é larva, ninfa, até o carrapato adulto, e junto com uma moeda, para vocês terem ideia do tamanho que a gente está falando. Então veja que as fases iniciais dele pode ser muito pequeno, então precisa ser bem detalhista ali para olhar. Então recomenda-se que foi exposto a um desses locais de risco que faça uma inspeção corporal inteira ali para tirar se o carrapato estiver por ali. Vamos entender então como que é o quadro clínico e o tratamento da doença, mas antes disso eu só queria pedir uma coisa. Vou dar muito trabalho para fazer esse tipo de vídeo. Então se você gosta desse conteúdo, está aprendendo alguma coisa nova, enfim, esse vídeo tá te acrescentando algo, deixa o like, escreve aqui nos comentários, ou bom vídeo, deixa só para engajar e compartilha com pessoas que possam se interessar, tá bom? Vamos continuar falando então do quadro clínico. Primeira coisa que precisa entender é que existe um período de incubação, ou seja, não é a pessoa foi lá, se contaminou, pronto, tá doente. Tem um período que ela já está contaminada até desenvolver a doença, que leva de 2 a 15 dias. É o período de incubação. Passado este período, ela vai iniciar um quadro inespecífico, que é um quadro que pode acontecer em várias infecções. Vai ter dor de cabeça, vai ter dor pelo corpo, pode fazer febre. É um quadro que tem várias doenças aqui do canal que eu já comentei que fazem esse quadro. Desde, vamos lá, ó, vou deixar aqui nos cards só para vocês verem como tem coisa. Desde o ebola, situação mais grave, né? Leptospirose, varíola pode fazer isso no estado inicial. E até mesmo dengue, né? Que é o que a gente tem aí no dia a dia, pode fazer. Então é um quadro que realmente é difícil fazer o diagnóstico. Aí, em torno de 3 a 5 dias depois, pode aparecer as imagens características, que é o tal do exantema, que inicialmente lá chamaram do sarampo preto, mas olha aqui as imagens. Quando você lê isso, você acha que são manchas escuras, né? E não são. São pápulas, principalmente palmoplantares, né? Nas palmas da mão e nos pés, mas pode acontecer pelo resto do corpo também. Aí, a partir do 6º dia, começa o quadro grave, em que a pessoa começa a ter inchaço, começa a fazer miocardite, começa a acometer o coração, começa a entrar em falência o fígado, os rins, e é o que acaba levando a pessoa à morte e trazendo a alta letalidade que essa doença tem. Então, como que eu vou tratar, já que é tão difícil assim fazer o diagnóstico e aquelas manchas de pele que são clássicas não estão presentes em alguns pacientes? Basicamente, sempre que estiver diante de um paciente com febre, esse quadro viral inespecífico inicial, esse quadro viral não, de uma infecção, né? Você não consegue dizer qual é, você tem que ir ativamente investigar se ele teve exposição ao local de risco. E não é o Brasil todo que tem este risco. Estou deixando aqui uma região
região do mapa do Brasil, você vai ver mais que é sudeste e sul, que tem esse carrapato com a bactéria e tudo mais. E especialmente a região do interior de São Paulo. Inclusive, tô deixando aqui um slide de uma aula muito boa que eu encontrei aqui na internet, da Andrea Paula Bruno von Zuben. Eu não a conheço, mas ela é diretora do Departamento de Vigilância de Saúde da Prefeitura de Campinas. E no slide dela, ela coloca uma frase bem interessante, que é esse slide que está aparecendo aqui na tela. Ela coloca que a febre maculosa está para a região de Campinas, assim como a malária está para a região amazônica. O que ela quer dizer com isso? Eu entendi onde que ela quis captar. Bom, vamos imaginar que eu estou aqui no sul e chega um paciente que veio da região amazônica com quadro de febre, eu vou pensar em malária para ele. Então, se você está lá em uma região que não é endêmica e chegou um paciente desse, você vai investigar. Putz, tive contato, viajei lá para a região de Campinas, tem que pensar que pode ser febre maculosa. Ou a pessoa chegou com um quadro desses e teve contato com o campo, foi lá, roçou. Tivemos recentemente aqui o caso de uma festa, né, numa chácara que tiveram pessoas que pegaram, provavelmente deitaram lá em gramado ou tiveram contato com grama, alguma coisa com folhas secas, algum local ali no interior, né, que acabaram se contaminando. Então foi para algum lugar aí do ambiente rural, teve contato com cavalo, capivara. Tem que investigar isso ativamente em cima deste paciente, porque o momento ideal de tratar é justamente nessa fase inicial. E o tratamento ele é relativamente simples, porque ele é feito com doxiciclina ou cloranfenicol, geralmente doxiciclina, que é um antibiótico barato, disponível, com pouquíssimos efeitos colaterais. A propósito, é o mesmo que eu comentei que pode ser usado lá na questão da leptospirose, né? Comentei sobre ele lá. Então, em resumo, é isso. É uma doença que tem períodos em que ela acontece, ela tem sim uma alta letalidade. Muita prevenção vem da questão do contato físico nos ambientes de maior risco e também na suspeita clínica e no tratamento com antibiótico rápido nessa fase inicial, se houver a suspeita. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria agradecer a quem me ajudou a elaborar aqui, né, o Dr. Giovanni Breda, infectologista, que já nos ajudava aqui na época da Covid, quando eu tinha alguma dúvida ali também, e a Andrea, que eu usei muito aí da aula dela, que tá muito boa, tá? Eu vou deixar aí o link para os slides dessa aula. Também vou deixar aqui na descrição o link para todos os artigos científicos que eu usei para embasar essa revisão. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar.